Opa, tudo bem? Aqui é o Beto Mendes, do Mordida Cruzada. E hoje eu não tô aqui para te dar uma dica técnica de ortodontia, mas eu quero bater um papo com você sobre o que o nosso país está passando, sobre a situação que a nossa população está passando em relação à crise. Mas, em primeiro lugar, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha realmente que dá para coexistir crescimento em época de crise? Fala a verdade. Você escuta por aí um monte de gente falando, porque você não pode focar na crise, você tem que focar em outras coisas, tal. Você realmente acredita nessa conversa? Pensa bem, eu estava analisando porque aconteceram algumas coisas na minha vida esses dias e eu queria que você pensasse junto comigo. Olha só esse quadro. Se de um lado, eu tenho aqui desse lado, bens de consumo aumentando, ficando mais caros. Desse lado, nós temos você, tendo o nosso poder de compra diminuindo. Então, na balança, o bem de consumo está ficando mais caro e o nosso poder de compra, então, ele está diminuindo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, de um lado, desse mesmo lado que a gente tem as coisas subindo, a gente tem a taxa de desemprego aumentando. Então, o desemprego está subindo. Desse lado, o que a gente tem? Se nós temos desemprego aumentando, nós temos um maior número de pessoas que não estão ganhando dinheiro. E se essas pessoas não estão ganhando dinheiro, obviamente que o poder de compra dessas pessoas não está diminuindo, ela está zerando. Então, são mais pessoas que não têm condições de comprar, não é um bem de consumo, é nada, porque elas não estão ganhando dinheiro. Bom, resumindo, esse lado aqui que está aumentando, o grande vilão disso tudo é a inflação, que está aumentando, que está crescendo muito, absurdamente. Se a inflação está crescendo, olha a situação que a gente se encontra. A gente se encontra numa situação que há pouquíssimo tempo atrás, você, por exemplo, tinha um serviço que você vendia por R$ 1.000, mas você tinha o seu custo operacional, ou mesmo o preço que você investia nos materiais para poder prestar esse serviço de R$ 1.000, vamos supor que ele era de R$ 400. Então você tinha materiais e custos operacionais R$ 400. Você vendia o teu serviço por 1.000, você tinha um retorno de R$ 600, ok? Só que por conta da inflação, o teu custo operacional e o teu material investido não é mais R$ 400, é R$ 600 agora. E você tem então o teu lucro real caindo para R$ 400 se você vende o mesmo produto por 100 ou serviço. Por quê? Porque você quer ficar no mercado, você está vendo que o teu vizinho está fazendo mais barato. Se você aumenta o teu preço, o que acontece com você? Você acaba caindo, saindo do mercado, porque tem gente vendendo mais barato que você. Então, quando a gente está numa situação de crise, a gente tem situações como essa acontecendo. E você concorda que é difícil crescer numa situação de crise, ou você acha que é possível crescer numa situação de crise? Essa é a pergunta que eu tenho para você hoje, tá? É disso que a gente vai falar agora. Bom, talvez você tenha respondido que sim, que é possível crescer, talvez você tenha respondido que não é possível crescer. Então eu não sei qual grupo que você se encontra. Agora, o que eu tenho para te falar é que sim, é extremamente possível crescer em época de crise e eu vou te provar isso agora. Como que você pode fazer para crescer no momento de crise, ok? Então vamos lá, eu vou te provar isso contando uma história que aconteceu há mais ou menos de uma semana atrás. Há menos de uma semana atrás, eu fui convidado por um vendedor a fazer um test drive num carro, numa concessionária. Uma concessionária da Honda. E eu fui lá fazer test drive desse carro, era no HR-V, aquele lançamento da Honda. Bom, chegando lá, o carro é maravilhoso, o carro é lindo e super gostoso de dirigir, um carro muito bonito. O que acontece? A hora que o vendedor percebeu que eu estava achando o carro bom demais, ele virou e falou assim: olha, só que tem uma coisa, se você pedir agora esse carro, a gente só está tendo ele para entrega daqui 6 meses. Bom, a hora que ele falou isso, eu achei que isso era meio caô de vendedor. Eu falei, não é possível. Se eu comprar um carro hoje, eu vou ter esse carro só ano que vem. Nós estamos em julho, então, de 2015. É julho de 2015. Então eu pensei, poxa, se eu comprar um carro hoje, só em
Só em 2016 que eu vou pegar esse carro? Eu falei, não, isso é caô de vendedor, não é possível. Daí eu falei assim, mas... E na hora eu pensei, bom, é lógico, pode ser a crise, né? A crise que as montadoras estão mandando gente embora, tá tendo menos matéria-prima, alguma coisa assim. Eu perguntei pro vendedor, mas por que só o ano que vem que vai entregar esse carro? O que está acontecendo? Isso tem a ver com a crise? Ele falou muito pelo contrário. A Honda teve um crescimento de mais de 10% nesse primeiro trimestre. E quando ele me falou isso, eu meio que truquei. Falei, não, não é possível. Falei, como que isso é possível? Ele falou, enquanto as outras montadoras estão tendo queda de vendas, a Honda está tendo um aumento. E aí o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi, assim que eu cheguei em casa, fui pesquisar isso. E para minha surpresa, quando eu fui pesquisar, eu busquei no Google crescimento da Honda no Brasil. Em 2015, eu vi que eu achei uma reportagem da Época Negócios, e lá falava não só da Honda, mas da Honda e da Toyota. Enquanto que todas as outras montadoras, e aí entra Fiat, Volks, Ford, Renault, Citroën, todas as outras montadoras no primeiro trimestre de 2015 tiveram uma queda na faixa aí, na casa de 17% em vendas em relação ao mesmo trimestre do ano passado. As duas únicas montadoras que tiveram aumento nas vendas foi Honda e Toyota. Ou seja, essas duas empresas não estão vivendo em crise. Elas estão num caminho de prosperidade, de crescimento, inclusive. As duas venderam igual, 12% a mais do que o ano passado, no mesmo trimestre. E a crise está pior agora. Se você olhar a crise geral, ela está pior agora do que o ano passado. Tanto é que todas as outras operadoras estão em queda. Tem algumas montadoras que tiveram 40 e tantos por cento de queda em relação a vendas do ano passado. E aí eu fui descobrir o que era. Na reportagem falava o que era o segredo dessas duas montadoras, dessas duas empresas. Elas focam basicamente em dois pontos que são fundamentais. E esses pontos a gente pode transferir para a ortodontia, para a odontologia em si, para o teu consultório, para o meu consultório. E os pontos são o seguinte: a primeira coisa é que eles são obstinados por qualidade. Então, quando você vai fazer um tratamento para o teu paciente, você tem que estar atento à qualidade do teu tratamento. E olha, eu não estou falando que você tem que ter o material mais caro, cobrar mais caro. Não tem. Você presta serviço numa clínica popular ou pratica preços populares no seu consultório, não tem problema, tá tudo certo, a sua proposta é essa. Acontece que quando você cobra um preço barato, o teu paciente, ele sabe que você não tem condições de colocar ali na boca dele o melhor material. Só que dentro do que é permitido para você, dentro do teu limite, você tem que fazer o que é o melhor. Dentro do teu limite, você tem que dar a melhor qualidade que você pode. Então, essas duas empresas, elas focam em qualidade, são obstinadas por qualidade. E numa época de crise, se você vai comprar um carro, por exemplo, você vai querer comprar um carro que te dá menos problema. A minha esposa conta uma história de uma amiga dela que o capô, ela tinha um Toyota, e o capô do Toyota não estava o capô do Toyota não estava abrindo. E ela levou esse carro no mecânico. Na hora que ela chegou lá, o mecânico falou: mas para que você quer abrir o capô desse carro? Ele não dá problema. Então não precisa preocupar em abrir. Não sei se isso é uma piada, se isso aconteceu, mas enfim. É o que dizem em relação à Toyota. Mas a Honda segue o mesmo caminho. Então eles focam em qualidade para o cliente ficar sempre satisfeito. E nas pesquisas de qualidade, de satisfação, Honda e Toyota sempre estão em primeiro lugar. E um outro aspecto que eles focam é em relacionamento. Eles se relacionam com os seus clientes. Eles não se preocupam só em vender o produto, mas depois que você vira um cliente Honda ou um cliente Toyota, essas empresas se preocupam em manter um bom relacionamento com o cliente, um relacionamento eterno. Sempre está dando valor para esse cliente, mesmo depois que você comprou. Então, será que você faz isso no teu consultório? Será que você presta dentro do que você é permitido para você, no seu limite, a melhor qualidade no teu serviço para o teu cliente? E você se preocupa em se relacionar bem com esse seu cliente, independente se ele paga caro ou barato? Você se preocupa com
os sentimentos desse teu paciente, com o que ele está esperando de você, você se preocupa com a vida desse paciente, com a qualidade, realmente em tirar a dor, realmente em resolver o problema do teu paciente. Então são 2 pontos que não tem como negociar. Se você quiser crescer numa crise, você tem que estar muito atento a esses 2 pontos, tá? Só que isso é o que você deve fazer. Bom, vamos dizer aí que mais de 80% não faz isso. E se mais de 80% não faz, se você faz, você já está numa fatia muito pequena de 20%. Só que tem como ir a mais, ir mais longe do que isso? Sim, tem como você ir mais longe. E eu quero te ensinar isso hoje. Como é que você vai mais longe? Você vai fazer uma coisa que em coach a gente chama de mapa de problemas. E como é que é isso, mapa de problemas? Você vai ter que ver o que realmente está acontecendo no teu consultório. Se o teu consultório tem uma época de crise e o teu consultório não está tendo receita suficiente, você tem que descobrir aonde que está o problema ou os problemas. É o primeiro ponto, é identificar os problemas. E depois que você identificou os problemas, você vai atrás. E para identificar o problema, você tem que entender o poder da pergunta. Como coach, a gente aprende que existem as perguntas poderosas. E as perguntas poderosas, elas sempre estão relacionadas com porquê. A pergunta mais poderosa, é o porquê. Só que toma cuidado, não é simplesmente o porquê. Porque o porquê ele pode estar focado no negativo ou no positivo. Por exemplo, quando você tem um foco do porquê negativo, se você não tem pacientes entrando no teu consultório, a pergunta que você vai fazer é: por que meus pacientes não estão vindo no meu consultório? Esse porquê é um porquê negativo. Porque esse porquê, ele busca o ponto negativo desse problema, que é a causa, a culpa da pessoa não estar indo no teu consultório. E aí fica fácil. As pessoas gastam tempo e energia tentando achar respostas para esse porquê negativo. E a pessoa vai falar: ele não está vindo no meu consultório porque a gente está vivendo uma crise. Ele não está vindo no meu consultório porque o vizinho está fazendo um preço mais barato. Ele não está vindo no meu consultório porque isso. Enfim, você vai começar a procurar as causas. E você acaba gastando energia e você vai ter uma sensação ilusória de que você entendeu por que as pessoas... por que você não está tendo a receita, e aí porque você achou o porquê, né? Por causa de crise, e você acha então que a partir desse momento não tem como coexistir crescimento com crise. Agora, o porquê certo, a pergunta certa, ela tem que focar no porquê afirmativo, e eu vou te explicar isso bem. Você não deve se perguntar por que o paciente não está vindo no teu consultório. Você tem que se perguntar: por que o paciente vai entrar no meu consultório? Por que esse cara vai se tornar meu paciente? É igual o cara, quando ele vai começar a namorar a menina, se ele focar no porquê a menina não quer namorar com ele, ele vai falar: é porque eu sou feio, é porque eu tiro nota baixa, é porque eu não tenho carro, é porque eu sou pobre. Agora, se ele focar no porquê a menina vai namorar com ele, é porque eu sou esperto, é porque eu consigo agradar essa pessoa, é porque eu vou conseguir proteger essa menina de qualquer problema, enfim. Quando você foca no porquê certo, você entende o que você tem que fazer. E não quem é o culpado do teu problema, mas o que você tem que fazer. E para você entender esse porquê, então, você vai ver que as pessoas que focam no porquê negativo, elas têm uma tendência a se vitimizar. E tem uma historinha muito bacana sobre uma psicóloga que ela era coach de carreira. E aí ela foi treinar uma equipe de atismo. E aí na manhã da competição ela estava tomando café, uma das atletas chegou nela e falou: doutora, você viu as condições do vento hoje de manhã? E ela falou: não vi as condições do vento. Ela falou: pois é, as condições estão péssimas. E como é que a gente vai fazer? Porque não tem vento, se não tem vento a corrida vai ser um fracasso e tal. O que essa atleta estava fazendo? Ela estava focando no porquê ela poderia perder a corrida. Então, nessa hora, essa coach vira para essa atleta e fala: mas atleta,
Você acha que a falta de vento ela vai estar só na sua raia? Ou em todas as raias também não vão ter vento? Então, a partir desse momento, ela para, pensa e começa a entender. Ah, é verdade, não tem vento para mim, mas não tem vento para todo mundo. Então, se ela focar na dificuldade, ela não vai crescer nunca. Ela não vai vencer nunca essa corrida. Ela já vai achar uma causa para ela ter sido derrotada nessa corrida. Então, é isso que eu quero te mostrar. Então, esse mapa que você vai fazer é o seguinte: você tem que achar os problemas. E como é que a gente acha o problema? A gente primeiro tem que entender como é que é o ciclo. Bom, como é que começa tudo? Começa tudo quando o teu paciente entra no teu consultório. Então, isso a gente chama de captação de paciente. Você está fazendo uma captação correta de pacientes? Ou seja, não tenho pacientes entrando no meu consultório. Se você pensar por que os pacientes não estão entrando no meu consultório, você vai ocupar a crise. Agora, se você pensar como eu vou fazer esse paciente entrar no meu consultório, ou melhor, por que esse paciente vai entrar no meu consultório? Aí você já está focando no porquê certo. E aí você vai parar e tentar achar a solução. Como que eu vou fazer o cara entrar no meu consultório? Independente se tem crise ou não. Essa é sempre a resposta, essa é sempre a pergunta que você tem que se fazer. Como que eu vou fazer esse paciente entrar no meu consultório? É o primeiro ponto. Depois que o paciente está lá dentro do teu consultório, e às vezes você já tem uma sala cheia, você tem que pensar, será que esse paciente está fechando os orçamentos, as consultas? Então, se você pensar, por que o paciente não fechou a consulta? Lógico que você vai pensar, porque o vizinho está fazendo mais barato. Agora, se você focar, por que esse paciente vai querer fechar comigo essa consulta? Aí você vai começar a entender qual que é o valor que você tem que dar para esse paciente para ele fechar a consulta com você. Então, por aí vai. Você tem que entender os porquês e sempre focar no porquê positivo e não no porquê negativo. Então, a resposta para o começo dessa aula, dessa dica de hoje, é sim, tem como você ter crescimento em época de crise. Olha aí o exemplo vivo disso da Honda e da Toyota. Se você quiser, você pode pesquisar sobre isso. É só você digitar aí crescimento da Honda em 2015, só isso. Crescimento da Honda 2015, você vai ver que essa informação que eu estou te dando é uma informação verdadeira. Que mesmo em época de crise tem empresas crescendo, tem empresas tendo crescimento e não sendo atingidos pela crise. E você pode fazer isso no seu consultório também, tá bom? Então a dica de hoje é só uma dica para você refletir sobre isso. Se você gostou dessa dica, dá um joinha. Se você não gostou, fala que não gostou. Eu preciso saber se esse tipo de informação é o tipo de informação que te ajuda de algum ponto, em algum aspecto. Se eu tiver algumas pessoas gostando, eu continuo pondo esse tipo de informação aqui. Se a maioria não gostar, eu paro de colocar esse tipo de informação, ok? Bom, eu quero que você assine meu canal no YouTube se você gostou dessa informação, porque sempre que a gente tiver dicas novas, dicas de coaching, dicas de crescimento na profissão, além de dicas de ortodontia, dicas técnicas, de diagnóstico, a gente coloca no YouTube e você, se tiver assinado o canal, você vai receber essa informação. Então deve ter aparecido por aqui assim uma bolinha azul, e se apareceu, assina nosso canal e nos vemos numa próxima dica.